Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, aproveitando aí o embalo das Olimpíadas, nós vamos falar sobre a fisioterapia no esporte e os cuidados que você, que é atleta de final de semana, precisa ter para não se contundir, para não se machucar. Para isso, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a fisioterapeuta Juliana Cubo. Juliana, muito obrigado. De volta ao programa. De volta ao programa. Bem-vinda novamente. Obrigada. Juliana, como eu falei agora na abertura do programa, o esporte, Olimpíadas, né? Era para ter sido ano passado, em função da pandemia, foi transferida para 2021. Numa cidade como Santos, onde a prática de esportes é muito incentivada, né? Nós temos a praia, é uma cidade plana. Quais são os cuidados que eu aí me incluo como um atleta de final de semana precisamos ter para a gente ter a nossa prática física feita com cuidado e evitando contusões e uma contusão que pode se agravar e de repente trazer um mal maior? Obrigada pelo convite, primeiramente. São vários os cuidados, né? Então, assim, desde o calçado adequado, a roupa adequada, o acompanhamento médico, primeira coisa. Se tivesse que elencar, assim, a primeira coisa, acompanhamento médico, uma avaliação física completa, o acompanhamento de um fisioterapeuta, e aí sim, a vestimenta, o calçado, o local onde você vai fazer essa prática, se você vai estar assistido ou não. Aqui a gente tem muito esporte ao ar livre. Aqui tem o tamborel, tem a corrida, tem o ciclismo, o beach tênis, que de uns tempos para cá também o pessoal descobriu. Então, vai muito disso, entender qual é a modalidade que você pratica e aí, em cima disso, traçar um planinho estratégico ali, junto com os profissionais. Então, com a evolução da própria fisioterapia, não tem mais aquela de vou começar a fazer um esporte como a gente fazia no passado, começava a fazer e aí ia se machucando no percalço. Assumo o risco. Né? E a preocupação e também a formação desses profissionais, dos fisioterapeutas, alertou para esse cuidado. Então, você que está nos vendo aí, que quer começar a praticar qualquer tipo de atividade física, o primeiro passo é fazer uma avaliação com o médico, com o fisioterapeuta ou com o professor de educação física? Como é que funciona esse ranking? O melhor dos mundos é que você consiga fazer as 3 avaliações. Mas sem a avaliação do médico, a gente está falando de uma atividade não profissional, né? A gente está falando dos atletas aí de final de semana, mas tudo isso envolve um risco cardíaco. Então, jogos de final de semana, existe um índice alto de infartos que acontecem nesses futebol, essa jogadinha de futebol aí de final de semana. Então, primeiramente, tem que estar liberado pelo médico. Feito isso, está liberado. Eu acredito que seja muito importante fazer uma avaliação física com um profissional educador físico. Depende muito do seu objetivo. Se for apenas pelo lazer, eu acho que vale ali uma orientação da prática em si. Se for uma coisa direcionada com um objetivo, seja um objetivo de reabilitação, por exemplo, no caso da musculação, aí eu entendo que tem que vir uma orientação mais direcionada tanto do profissional do educador físico quanto do profissional fisioterapeuta. Eu gosto de falar em trilhas. Eu acho que a gente não se sobrepõe, nenhuma das 3 profissões sobrepõe uma outra. Mas a gente geralmente acompanha uma jornada do paciente, vamos dizer assim, a jornada do praticante. Então, a liberação do médico, a avaliação física e aí a reabilitação. A reabilitação e a preparação física, elas vão intercalando. Então, em determinado momento, a gente vem numa prática, se a pessoa não está machucada, ela pode fazer um trabalho preventivo junto ao fisioterapeuta e manter a sua prática com o profissional educador físico. Agora, se ela está tratando, se ela tem uma lesão, se ela vem de um histórico, a gente trata essa lesão e faz a transição para o educador físico fazer a manutenção da atividade. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, andando. Eu gosto muito de andar, porém, eu nessa semana aí escancarei um pouquinho, andei mais do que costumava. E senti dor na lombar, senti o joelho. Então, como você falou da avaliação médica, é imprescindível que esse praticante, ele também
Fique de olho na balança, porque o sobrepeso, ele sobrecarrega, ele te dá um impacto muito maior nas articulações. Sim. Então é importante ele estar com peso em dia, fazer avaliação médica, você citou com muita propriedade. Tive amigos, inclusive, que tiveram problemas cardiovasculares praticando o inofensivo jogo de futebol. Né? E a gente tem que alertar que esses jogos de futebol, geralmente, eles são acompanhados ou antes ou depois de cerveja, uma carne, né? E as pessoas não... o próprio horário, né? Um sol forte, isso tudo entra na conta, principalmente de quem não está no ritmo dessa prática, né? A desidratação acontece com frequência. E aí, assim, é por isso que eu te perguntei, tem que entender em qual cenário que a gente está falando. No futebol de final de semana, tem todas essas questões do álcool, da comida em excesso, da desidratação, porque toma cerveja, mas não bebe água. E isso pode trazer um pico de pressão, uma hipotensão, outros fatores podem acontecer. Agora, se a gente falar do praticante de atividade física, aqui tem bastante corredor. Né, dos corredores de final de semana. Tem muitos grupos de corrida que se unem, eles fazem um trabalho preventivo. Geralmente esses grupos que se juntam, eles têm um acompanhamento do educador físico, que faz um trabalho preventivo junto com o fisioterapeuta. São exercícios de manutenção de força e tônus muscular. Então existe toda essa preocupação. Mas outros esportes não tem. Tem gente que sempre quer pedalar. Vai lá, compra uma bicicleta e vai daqui. Meu marido pedala da Praia Grande até agora, já volto. Pergunta se faz trabalho preventivo. Casa de ferreiro, espeto de pau. E é importante dosar. Né? Não começar querendo ir daqui até o Rio de Janeiro de bicicleta, por exemplo. Exatamente. E aí é nesse ponto que entra o planejamento do fisioterapeuta junto com o educador físico? Você criar os objetivos. Tem a periodização do treinamento, que é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa ela é um atleta amador, mas é uma pessoa consciente. Então ela faz uma periodização desse treinamento, tem um acompanhamento nutricional que é fundamental. Mas tem gente que não, que simplesmente resolve que vai pedalar e realmente vai lá e compra bicicleta, pedala um dia, no outro dia está pedalando 40 km, aí passa 3 meses sem andar. E aí baixa no consultório, né? O que foi que aconteceu, né? Eu não sei o que aconteceu, meu amor, como você não sabe? Então, assim, tem que ver, tudo é o equilíbrio. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar de equilíbrio, porque eu sou da turma que vai lá, faz, se arrebenta, fica sem fazer, depois volta. Aí se recupera. Exatamente, porque eu gosto de emoção. Mas o que eu oriento é que a pessoa faça realmente uma coisa com uma certa parcimônia, para não ter esse tipo de problema. Porque essas lesões são geralmente as mais complicadas. Essas pessoas que já não são profissionais, já não têm o hábito da prática, aí vai, num dia resolve fazer, se machuca, até... Essa recuperação é bem lenta. Mais complicada. Porque daí envolve inclusive fatores psicológicos também, né? De, agora eu não vou voltar mais porque vou me machucar de novo, e aí vem o medo, e aí é complicado. Existe aquele paciente que no consultório fala, olha, eu me machuquei, mas eu quando tinha 12 anos, eu corria, eu fazia tudo, claro. E já aí tá o cara com 40. tá com 40 e acha que pode fazer a mesma performance. Existe. Mais uma vez, é importante que essa pessoa faça avaliação física e aí crie uma estratégia. E também eu queria que você falasse da importância do descanso entre uma atividade e outra, que é importante. Então, o descanso faz parte do preparo. Faz parte do treinamento, inclusive. Quando a gente fala de avaliação física com o educador físico, ele tem um objetivo. Identificar o seu perfil, o seu gasto energético, o seu percentual de gordura e tudo mais. Quando a gente fala do esporte e do fisioterapeuta, a gente fala de testes funcionais. O fisioterapeuta trabalha com função. Então, hoje, o fisioterapeuta esportivo ele tem propriedade para avaliar o funcionamento, a funcionalidade do seu corpo. Então, são testes físicos para saber se você consegue agachar, levantar, como é que está a sua mobilidade. E, através desses testes e dessa avaliação, é que que desenha um trabalho de prevenção. Então, por exemplo, um problema de mobilidade, ele vai te gerar em algum momento um desequilíbrio muscular, um desgaste articular, e isso vai virar uma lesão. E a gente consegue identificar isso precocemente. Essa é a magia da fisioterapia, então é aí que a gente... Vocês anteveem o problema que está por vir. Exatamente, a gente consegue identificar onde que está, qual é a probabilidade daquilo virar uma lesão ou não e atuar ali. Poxa, eu estou com desequilíbrio muscular, então eu preciso fortalecer aqui, preciso diminuir a tensão ali. Então, beleza, então para isso a gente vai fazer assim, e aí você vai, porque se não fizer... Vai estourar. Isso vai acabar gerando uma lesão. Podemos fazer um paralelo do que você falou dessa atividade com o profissional, por exemplo, do futebol?
E muitas vezes a gente vê no noticiário, ó, fulano de tal não está treinando, mas vai jogar no final de semana. Já é a equipe de fisioterapia, mais Com preparação certeza. física que está falando, ó, não vamos levar esse atleta para o campo, ele vai fazer uma manutenção na academia, uma musculação, Poupa ele. para ele poder aí ter uma boa performance no jogo. Sim, com certeza. O jogo, ele envolve, além do esforço físico em si, envolvem outras questões, inclusive de adrenalina, né? O arranque é outro, o torque muscular é outro. Então, um atleta de alto nível, como você está falando aí de um jogador de futebol, ele já tem o preparo, ele já está pronto. Ele vem sendo preparado muitas vezes desde muito pequeno. Então, ele vai estar no ponto X, na hora H, ele vai conseguir desempenhar. Se eu identifiquei uma possível lesão ali, um desequilíbrio, e se eu tenho 2, 3 dias para tratar, para dar uma enxugada na lesão, diminuir, controlar o processo inflamatório, eu acho que super válido. Você tira, faz ali a sua manutenção, preserva o atleta, e aí é o risco dele. Vai machucar? Vai doer? Vai se arrebentar? Vai, mas é o trabalho dele. E aí a gente vai e recupera de novo. E dentro desse risco existe, ó, ele vai suportar e ele vai conseguir desempenhar o que o treinador precisa. Sim, é isso que é aí que a gente pesa. Quando a gente identifica que o trabalho ele pode ocasionar uma lesão cuja recuperação é muito maior, ou realmente uma lesão, uma ruptura, você já está com uma lesão de tendão, por exemplo, já está com risco de ruptura, você não vai expor. É quando eles se recolhem, ou vão fazer a cirurgia, então ficam meses aí afastados. É que no esporte tudo acontece muito rápido. Sim. Existem protocolos de recuperação que são muito mais rápidos do que na fisioterapia convencional. Então, às vezes, eles ficam fazendo fisioterapia uma semana sem parar, de noite, até que vai. A gente restaura, põe lá, depois recolhe os cacos, né? E essa fisioterapia equivale a um treinamento, né? Porque vocês estão preparando esse atleta para ele. Por isso que é tão importante o educador físico estar junto. Porque é uma linha muito tênue que divide onde acaba um e onde começa o outro. E quando o trabalho é bem feito, na verdade, quase não se percebe essa diferença, porque a gente trabalha junto. Então, no esporte de alto nível, não tem como. Não dá para, se eu tivesse que escolher ou um ou outro, não tem como. O trabalho ele tem que ser somado mesmo. Já ouvi muito, e aproveitando que você está aqui, fratura e lesão por estresse. Como é que é esse tipo de contusão? Tá. A fratura a lesão por estresse, geralmente ela é uma fratura por estresse, né? Que dá, então o osso ele vai tendo um desgaste. É um excesso que um excesso de carga. É como uma parede rachada. Então você imagina uma parede que você começa a ver que existe uma rachadura na estrutura. Aquilo não desabou. Não caiu. Isso, não caiu. Mas está rachado, você não pode confiar, porque você sabe que a qualquer momento pode acontecer. Essa é uma lesão por estresse. A fratura, ela é quando realmente as duas faces, né, do osso, elas se distanciam. E aí tem vários tipos de fratura. A fratura onde existe um distanciamento maior, menor, onde está alinhado, desalinhado, enfim. Estou falando assim a grosso modo, né? Mas a fratura por estresse é isso. Imagine uma parede rachada. Alguma coisa vai acontecer ali. Se você persistir na carga, vai romper. Agora, se você vai lá, passa uma massa corrida, passa uma mãozinha de tinta, observa, aí joga uma carguinha, bom, não aguentou, então vamos de novo. Aí e controlando o processo inflamatório. Eu te fiz essa pergunta, aproveitando que você é fisioterapeuta, porque a gente que é leigo, quando vê uma informação, ó, fulano de tal teve uma fratura no perônio por estresse, a fratura a gente remete a uma pancada, né? A um choque, e ela pode acontecer mesmo que não haja esse choque, esse impacto. Inclusive, as fraturas por estresse, elas não têm correlação com traumas direto. Então, elas não vêm por... A origem maior não é trauma. Ela vem por uma sobrecarga mesmo na estrutura. Então, geralmente é corredor, jogador de futebol. Então, são esportes que têm um esforço grande e repetitivo, exatamente. Os jogadores aí, agora me perdoem, porque a gente quando a fratura por estresse, puxa, mas não teve choque, não bateu em ninguém, a gente pensa que o jogador está dando um migué ali, mas não, né? E aí, esse tipo de contusão, ele é cada vez mais comum, né? Sim. Principalmente em atleta de alta performance ou também no atleta de final de semana? Nos dois. Essa fratura por estresse, então, ela pode acontecer independentemente de você ser ou não... Porque um atleta... Eu acho até mais fácil que aconteça num atleta que não é profissional.
Porque o atleta profissional, ele já está num nível que ele está sendo assistido, pelo menos a gente entende que ele está sendo assistido. Então, não é que não pode acontecer, vai acontecer, mas existem mecanismos de prevenir. O cara da corridinha do final de semana, ele não está nem aí, de repente ele só tem o sábado para correr. Ele põe um fone no ouvido e vai, corre 60 quilômetros Céu é o limite. loucamente. Aí você fala, mas não pode. Não fez um aquecimento adequado, não fez um resfriamento da musculatura adequado, não dorme o suficiente, de repente dormiu pouco no dia, não se alimenta bem, aí vai correr, volta, vai pro churrasco, enche a cerveja e a água que é bom, a proteína que é bom. Não é, então, é sempre um conjunto de coisas, não é... Não é um fato isolado. Não é. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira.
Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos a fisioterapeuta Juliana Cubo, que está falando pra gente dos cuidados que nós temos, que os atletas de finais de semana, nos quais eu me incluo, devem ter para ter uma prática saudável e não ter problemas com contusões. Juliana, nesse segundo bloco eu queria falar com você a respeito do equipamento que os atletas, principalmente os de final de semana, precisam ter. É importante observar o tipo de calçado, roupa. Explica para nós. De novo, vamos entender qual que é a modalidade, né? Então, primeiro os atletas de final de semana. Final de semana, tá. Você falou, a gente estava falando aqui no intervalo da musculação. Eu acho que primeiro de tudo, esse é um trabalho que, independente da modalidade, ele deve ser feito com regularidade. Se você pratica qualquer atividade física, corrida, pedal, enfim, tamborel, eu acho que a musculação ela vai te dar um suporte para você conseguir fazer tudo isso. Isso abrangendo assim num contexto geral. O calçado adequado faz muita diferença. A gente comentou também aqui sobre a chuteira, né? Se a gente lembrar da chuteira eu não vi porque eu sou jovem, a chuteira do Pelé e hoje como é a chuteira do Neymar. Poxa, hoje em dia eles calculam tudo com precisão cirúrgica o balanço, né, o tanto de adaptação do calçado, no arranque, na parada, na frenagem, no deslocamento lateral, tudo aquilo, cada ponto de trave ele é milimetricamente estudado para isso. E é feito para cada atleta, né? Isso. Não é um calçado que ele vai comprar em algum lugar, é um calçado feito sob medida para ele. No caso de alta performance. No caso, a gente está falando do Neymar, sim, os caras modelam, né, moldam no pé dele. E a roupa, a gente vê muito assim, aqui em Santos, que é uma cidade quente, né? Você bem comentou do pessoal que vai correr com agasalho. Não faz sentido, né? Assim, uma coisa é você ver um cara que veste, que é patrocinado por uma marca, utilizando um agasalho fechado e fazendo ali um trotezinho que é uma pose. E outra coisa é você ver um cara numa praia aqui, com moletom, com jaqueta e tal, morrendo de calor. 40 graus na cabeça. Meio-dia o cara tá fazendo o que ali? A importância do tecido vem por conta da troca de calor mesmo. Às vezes, esse tecido não adequado, ele pode segurar o calor e aí, por não haver essa troca, pode haver uma queda de pressão muito brusca, um pico de pressão tentando compensar essa baixa, pode desmaiar, enfim, é bem complicado mesmo. Não é brincadeira, parece besteira, mas não é. Parece roupa leve, a prática de atividade física, roupa leve e confortável, é isso, não tem segredo, não inventa. Não precisa pôr moletom em cima de moletom, em cima de colete, com camiseta, gorro e... Não. Camisetinha, bermudinha, tá ótimo. E o resfriamento, você me falou uma coisa importante, depois da atividade, a importância do resfriamento. Como é que funciona isso? É aquela bolsinha de gelo num lugar que você sente um pouquinho mais de desconforto? O gelo, ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele é um dos anti-inflamatórios mais utilizados pela gente já desde... Eu diria que é o mais. Desde velho sempre. Gelo ali. Bom e velho gelo. Resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Se você tem uma predisposição, se você tem uma lesão, se você tem essa dor após atividade física, a primeira coisa, procurar orientação profissional. Agora, tá ali no paliativo, acabou de sair do futebol, tá sentindo uma dorzinha, pode colocar o gelo sim. Eu sempre gosto de enfatizar a importância do aquecimento. Porque outro fator importante. Tão importante quanto, assim, de novo, não dá para ponderar um ou outro, exatamente. Então, assim, é muito importante que, independente da sua prática, que haja um aquecimento. A literatura ela diverge um pouco na questão do alongamento, né? O quanto alongar antes, alongar depois, tal.
esquece isso. Pensa assim, o seu músculo, ele tem que entender, o seu corpo tem que entender que a musculatura vai receber um estímulo. Então ela precisa no mínimo ser acordada. Quanto tempo de alongamento, quantas vezes o alongamento, isso aí é muito individual. Pode ser uma quantidade de tempo e um determinado alongamento para você, para mim pode ser diferente, para o outro diferente. No geral, eu oriento sempre a alongar os grandes músculos, os grandes grupos musculares, coisa de 30 segundos, 1 minuto, para despertar a musculatura. Não é um treino de flexibilidade, não é uma aula de yoga, é um despertar. Feito isso, vai fazer a sua prática, acabou? Mesma coisa. Sinaliza para o seu cérebro, olha, tô acabando, acabei. Vai acabar. Exatamente. De novo, senta lá, faça a sua sequência de alongamentos, 1 minutinho que você fica ali, resolve o problema. É tão importante quanto a própria prática em si. O aquecimento antes e depois. Exatamente, o aquecimento e o resfriamento, isso. Juliana Cubo, infelizmente, vamos ter que fazer um outro, viu, produção? Eu sei que vocês estavam vendo também que vocês são atletas de final de semana. Vamos chamar a Juliana, já está convidada a Juliana Cubo para falar mais a respeito da prevenção e de como praticar esporte de uma forma segura e sadia. Muito obrigado. Obrigada, Guto, pelo convite. A gente agradece demais, principalmente eu. Já vou me readequar aqui com as novas regras. Santa Casa e você fica por aqui e nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.